Matitial, uma breve palavra, né, para a gente ver como é que a gente está se comportando, ou como vamos nos comportar, né, diante das coisas que estão acontecendo. É, Matitial, no capítulo 2, do 1 ao 6, e depois nós vamos lá para 2 Samuel, capítulo 5. Matitial, capítulo 2, do 1 ao 6, diz assim: Tendo Elisha nascido em Belém, da Judéia, em dias de rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para reverenciá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Irmão Wagner, Sim. repete aí os versículos que eu não estou ouvindo, a sua voz está baixa e aqui está chovendo, está muito forte, eu não estou conseguindo ouvir direito. Tá, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Matitial, capítulo 2, do 1 ao 6. Ficou nítido agora? Tá. Tendo Elisha nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os príncipes, os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer, em Belém da Judéia. Responderam eles: porque assim está escrito, por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum o menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então, aqui em Matitial, no capítulo 2, é uma confirmação aqui, né, do tempo. O tempo, porque estava escrito, segundo as Escrituras, que o Machia viria de Belém. Então, naquele tempo do rei Herodes, ele foi confirmar com os principais sacerdotes, escribas, né? Porque os escribas, eles escreviam, anotavam toda a relevância, né, das escrituras, profecias. E quando eu li Matitial capítulo 2, eu lembrei de uma palavra de Donald Trump, uns 9 meses atrás, e quando ele se referenciava, se tratava de tratamento ali com Donald Trump, né, numa coletiva, ele falou o seguinte, que Jerusalém era a capital de Israel há 3.000 anos.
E quando ele falou que Israel era a capital, Jerusalém era a capital de Israel há 3.000 anos, e eu comecei a me perguntar por quê. Quando Donald Trump ele tirou a embaixada americana de Tel Aviv, porque Tel Aviv é a capital financeira, industrial de Israel. É como aqui no Brasil, a capital do Brasil é Brasília, mas a capital financeira é São Paulo, né? Porque as indústrias, o comércio, todo o capital gira em torno de São Paulo. E lá em Israel, todo o capital, todas as grandes empresas giram em Tel Aviv. Então, Donald Trump reconheceu que Jerusalém é a capital de Israel. E aí, como Donald Trump elogiou, como Benjamin Netanyahu elogiou Donald Trump, porque ele mudar a embaixada americana para Jerusalém e dizer que Jerusalém é a capital de Israel, e ele foi mencionado como o novo Ciro, porque quando ele fez a aliança, né, o acordo de paz de Abraão, abraâmica, né, com Emirados Árabes e Bahrein, né? Então, ali os muçulmanos, eles aceitaram o acordo de Abraão, porque é um feito inédito e ninguém conseguiu. Então, Donald Trump, no seu primeiro mandato, ele conseguiu fazer esse acordo de paz entre os muçulmanos, né, os judeus. E aí, Benjamin Netanyahu colocou ele como um novo Ciro, porque Ciro ele libertou o povo dos judeus de Israel lá na Babilônia depois de 70 anos. Então, o profeta já tinha mencionado a profecia que o povo ficaria cativo durante 70 anos. Por que eu estou trazendo essa fala aqui? Porque existe, hoje, na geopolítica hoje, existe dois grupos de judeus que eles estão em conflito. Então, tem um grupo de judeus na Europa, né, representado ali pelo George Soros, e por trás, né, ali do George Soros existe essas pessoas que não se expõem, eles não aparecem. E na linha de frente de George Soros ali estava o Emmanuel Macron, presidente da França. Né? O presidente da França, ele desfez todos os parlamentos da Europa e fez um somente na França. Então, todos os países da Europa, quando Angela Merkel entregou o bastão a Emmanuel Macron, presidente da França, eleito, então toda a Europa está sendo regida por Macron, presidente francês. Então, existem esses grupos, né, que George Soros ele representa, né, esse grupo oculto, e Emmanuel Macron como seu ativo, né, o seu agente. Então, esse grupo lá na Europa, eles defendem e querem implementar a agenda woke. Então, a agenda woke ao desfazer dos valores milenares que existe ainda até hoje, que é a família, que é a pátria, né? Heterossexualismo. Então, eles vêm com a agenda woke LGBT, QIA+, PNH, todas as letras do alfabeto, né? Para desconstruir, desfazer esse conceito global e milenar que é a família. Então, a família nada mais, nada menos é do que a constituição divina do Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra e dos exércitos, que construiu o conceito família desde o Jardim do Éden, Adão e Eva. Então, o maligno, como ele operou lá atrás, ele continua agora na escala
que lá começou como um indivíduo, ele quer fazer isso na escala global. E tem outro grupo de judeus que acreditam no Messias, que estão nos Estados Unidos, na América, junto com o governo Donald Trump. Mas você vê que quando Joe Biden estava na presidência, Joe Biden se alinhou à Europa, a esses judeus, com a agenda woke. Então, no governo Joe Biden, o que aconteceu? O exército americano impediu do exército brasileiro interferir nas eleições de 2022. Por quê? Porque a agenda woke, eles sabiam que o Bolsonaro não iria compactuar e não compactuou com a agenda. Então, aí a agenda que fala, Agenda 2030, vacinação em massa, né? Desconstrução da família. Então, eles viram que o Bolsonaro não iria se alinhar com essa agenda, até porque havia 2 anos do governo dele com Donald Trump, e aí Donald Trump perdeu as eleições, porque esses judeus da Europa, com a agenda woke, tiraram Donald Trump para que influenciasse o Brasil também a aceitar essa agenda. E aí nós podemos ver que esses que estão na América, né, esse grupo é um novo grupo, né, que está alinhado hoje com Donald Trump, que Donald Trump ele falou que não ia perseguir ninguém, mas que ia entregar a fatura do que aconteceu nas eleições que ele perdeu. E aí você vê que esse grupo, né, esse grupo chamado Yah Shabbat Lubavitch, desses judeus que esperam o Messias, estão provocando a chegada do Messias. Mas nós sabemos que Yahusha é o Mashiach que foi rejeitado por eles. Então nós sabemos que o anti-Mashiach, ele vai chegar para os judeus. E aí quando chegar o capítulo 14 de Zacarias, vai acontecer. Então, nessa fala de Benjamin Netanyahu, que coloca Donald Trump como Ciro por causa desse acordo de paz no Bahrein, né, nos Emirados Árabes Unidos, né, o acordo abraâmico, e pegar a capital Tel Aviv, tirar a sua embaixada em Tel Aviv e colocar em Jerusalém, oficializando assim Jerusalém, a capital de Israel. E aí Benjamin Netanyahu fala o seguinte: nós já tínhamos Jerusalém há 3.000 anos como capital. Aí, há 3.000 anos. Então, voltando 3.000 anos atrás, é aonde que nós vamos chegar em 2 Samuel, capítulo 5. Porque 2 Samuel, capítulo 5, aconteceu esse fato histórico, era 1004 antes de Yahusha nascer. 1004 antes de Yahusha nascer. Então, 2 Samuel, no capítulo 5, diz assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas, saídas militares com Israel. Também Iau te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e será chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles alianças em Hebrom, perante Iau. E uniram-se Davi e ungiram Davi rei de Israel. Então, aqui na passagem de 2 Samuel, capítulo 5, houve um acordo
porque Davi era só rei de Judá. E aí, só que o Iau era com Davi. Iau falava com Davi, instruía com Davi. Então, quando Davi fazia as guerras, perguntava a Iau se poderia ir ou não, se venceria ou não. E Iau falava para ele que sim, depois da morte de Samuel, do profeta. E aí, nós olhando por geopolítica hoje, as palavras de Benjamin Netanyahu, Donald Trump, né? Os fatos acontecidos desde as eleições de 2022. E aí, quando ele fala, há 3.000 anos, eles já tinham Jerusalém como capital de Israel. Então, essa soma de 1004 antes de Yahusha e somar 2026 vai dar 3.000 anos e 30. Então, eu analisando esses judeus, né, que estão sendo representados lá na América por Gerard Kutner, o genro de Donald Trump, ele está assessorando, aliás, Donald Trump as questões de acordos abraâmico, geopolítica sobre Israel, sobre palestinos. Então, esse grupo, Yah Shabbat Lubavitch, eles esperam, entre aspas, chamado o Mashiach, estão provocando a vinda do Mashiach. Então, eu peguei, analisei e falei, e somei 2026 com 1004 antes de Yahusha, dá 3.030. Ou seja, a agenda que eles falam 2030, para mim, particularmente, essa agenda é 3.030, que começa em 2026 agora. Porque a provocação que eles estão fazendo em provocar o todo-poderoso e alto exército, geopoliticamente fazendo as guerras contra o Hamas, né, se defendendo do Irã. Então, 2 Samuel capítulo 5 tem um acordo. E você vê que a tribo de Dan, ela está presente no versículo 4, 2 Samuel 5, 4. Então, ela dá a ideia de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Hebrom. Reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre toda Israel e Judá. Então, Gerard Kutner, ele é da tribo de Dan. Então, para a gente ver o que é a importância de Gerard Kutner, o genro de Donald Trump, é quando a gente vai em Gênesis, no capítulo 49, no versículo 16, 17 e 18. Porque Jacó, já prestes a falecer, ele começa a abençoar cada irmão, ou cada seus filhos, né? E aí, quando chega em Dan, ele fala assim, Dan, tu és serpente, morde o calcanhar dos cavalos e faz cair os seus cavaleiros. Tu julgarás os teus irmãos. Aí, Dan representa a tribo de Dan. E quando a gente vê a vida de Sansão, Sansão é da tribo de Dan. E aí, Sansão, o que ele faz? Ele julga os seus irmãos. Sansão vira juiz. E aí, quando a gente olha em 2 Samuel, capítulo 5, a gente vê esse acordo aqui das 12 tribos, chamando Davi para o que? Unificar o reino de Davi, fazendo com que ele seja coeso, né? Uniforme. E aí, olhando hoje, o que Benjamin Netanyahu quer fazer é isso, que é unir o reino de Israel, levantar um rei, porque esse acordo das 12 tribos com Davi vai ser quebrado. E aí, provavelmente, porque o anti-Mashiach vem da linhagem de Dan, e Gerard Kutner, o genro de Donald Trump, é da tribo de Dan. Então, estão provocando uma guerra para que se estabeleça, se
se inicia-se ali um chamado para uma Machia, né? Um chamado para um rei para unificar todo Israel. E aí, quando isso acontecer, vai se quebrar essa aliança de Davi aos nossos olhos. Mas essa aliança espiritualmente não pode ser quebrada, porque Yahushua Machia é o rei dos reis e mestre dos mestres, que ele vencerá, porque ele é o Cordeiro Pascual, ele que vai fazer com que o seu povo triunfe sobre o inimigo, sobre Satã. Então, eles na cegueira, quando isso acontecer, eles levantarem um líder dentro de Israel, vai se cumprir o capítulo 14 de Zacarias. E o capítulo 14 de Zacarias é tenebroso. Israel será cercada, mas a benevolência de Yahweh vai fazer com que eles vençam, porque Yahushua Mashiach é rei dos reis e mestre dos mestres. Eu peço perdão pela longa palavra aqui, né? E essa palavra venha nos despertar, porque é muito importante a geopolítica de hoje para a gente se atentar a cada momento o que vai acontecer, porque houvendo uma diáspora, porque na história os judeus eles sempre sofreram a diáspora. Como nós vivemos hoje na expectativa, eles sempre viveram, né? Então eles olhavam para onde nós vamos se for perseguido, né? Uns foram para a Europa, né? A grande parte foi para a Europa. E na Europa eles sofreram muito perseguições. Então, nós temos que acompanhar a geopolítica de hoje. Não pense que eu estou firme em Yahshua, estou firme na palavra, estou firme com Yahweh. O arrebatamento acontecendo, você estará firme. Mas como as coisas são pegas de surpresa, porque os judeus passaram a história e a comprova, a diáspora é a prova disso, né? Se deslocar de um lugar para o outro. Até o próprio Yahushua Mashiach orientou no capítulo de 24 ao capítulo 27. Se ouvirem as desolações de Daniel, não voltem para pegar sua túnica, quem está no telhado, né? Ou seja, corram para as montanhas. Então, isso é diáspora, isso é fuga. Então, nós temos que estar totalmente atentos à geopolítica, porque os nossos tempos eles estão provocando que o antimachia ele vai ser memórias manifestar. Sensores. Gerentes se transformaram em mensageiros ao longo dos séculos. Ou talvez seja simplesmente instinto humano. Aleluia. Passa a Já palavra aí, aí pro sem irmão. querer. Pronto, irmão Wagner. As pessoas esperam taxas e formulários para alcançar. Ian, vem cá. Pronto, irmãos, aqui foi sem querer, por isso que a irmã não tem ciência de que aconteceu de abrir o microfone ali, né? Irmão Wagner, eu concordo plenamente com o irmão. Até porque no nosso meio, né, nós temos vindo a observar, alguns irmãos escutam algo sobre, por exemplo, a questão aí do antimachia, do falso profeta, né? Mas ficam parados nessa questão. Alguém disse, foi provado, entre aspas, e já está. Mas não, os irmãos que estão mais maduros e que já andam há muitos anos nessa caminhada de buscar o Altíssimo Yahweh, sabem dentro de mão que temos que estar absolutamente atentos a tudo o que está acontecendo na geopolítica, nesses movimentos que eles estão fazendo. Eu mesmo não descarte a grande possibilidade do Jared Kushner, né? Em vez do Macron, respeitando, obviamente, a questão dos irmãos e que ele é príncipe de Andorra e lá essas questões todas. Irmão Agora, Gerard, desculpa interromper. por favor. Gerard Kutner, se você pegar
e fizer a quematria, né, pegar o nome dele e calcular as letras em hebraico, vai dar um número 656. Mas como o Yud, ele representa o número 10, e como ele virou um J, então quando você acrescenta o J e o Yud, aí fica 666. É proposital. Por quê? Porque o sistema está dando a entender que o 666 vai acontecer. Porque Gerard Kutner, com 26 anos, ele comprou um empreendimento de 1 trilhão e 800 milhões de dólares na Quinta Avenida, ou seja, em Nova York. A Quinta Avenida é a mais famosa e a mais milionária no mundo inteiro. E esse empreendimento, sabe qual é o número que dá? Que ele fez questão de comprar? 666. O número é 666. Ou seja, o sistema está dando os seus sinais, os seus alardes para os seus súditos, que está próximo ali, que nessa geração vai se acontecer o que eles estão planejando, independente de Macron ou Gerard Kutner. Porque o sistema, ele não está dizendo assim um indivíduo, um nome ainda, mas são evidências que lá em cima Emmanuel Macron e aqui embaixo Gerard Kutner. Então há dois grupos de judeus brigando, porque o grupo que está com Gerard Kutner e Donald Trump, eles estão se alinhando à IA, à inteligência artificial. Então, para eles, a inteligência artificial vai ser a oitava maravilha do mundo. Os governos vão trabalhar com a inteligência artificial. Já o grupo lá de cima, da Europa, né, que tem seu agente de Emmanuel Macron, eles vêm com a agenda woke, né? Que você vê que dentro de Israel, anos atrás, teve a parada gay LGBT, porque o governo Biden era alinhado com a esquerda, né? O governo Biden. Então, as agendas da esquerda estavam todo vapor. Tanto é que Joe Biden ignorava Benjamin Netanyahu em certas questões. Ele, às vezes, freava Benjamin Netanyahu, não concordava com Benjamin Netanyahu. Aí você vê Donald Trump com esse grupo, Shabbat Lubavitch, já joga todo Israel lá em cima, a todo vapor. Vai se cumprir todo o meu a minha campanha eleitoral referente a Israel desde o primeiro mandato. Então, o segundo que viria foi interrompido, e aí Joe Biden entrou, atrasou um pouco as questões de Israel, e agora está todo vapor. Desculpa eu ter cortado, já que você falou aí, só para acrescentar aqui a fala. Nada, irmão. Fique tranquilo. Essas evidências, assim, na minha... Falando de alto, irmão, desculpa interromper quem já está na fila, é só para eu não esquecer. Eu acho que essas evidências todas é só para despistar, sabia? Para as pessoas ficar com a dúvida no coração, sabe? E por algum... Tipo assim, ficar com a dúvida e achar que a gente está no caminho errado. Eu sinto isso, sabia? Às vezes, porque... a questão do Macron se encaixa em tudo, até nos nomes, até no nome dele, né? Quando a gente para ver os vídeos do irmão Romilson. Então, assim, esse Jared já teve muitos Aldinhos que já... Eita, irmã, será se não é o Jared? Será se é mesmo Macron? Então, assim, no meu coração, isso é uma questão, assim, para deixar os irmãos na dúvida, sabe? Só Tranquilo, irmã. quem estava na fila pode falar que eu interrompi, quem estava já com a mão. Já vou dar a voz a eles, já vou dar a voz. A irmã Maria estava e não tirou, né? Mas já vou dar a palavra. É assim, eu mesmo aprecio muito aquilo que o irmão Romilson está trazendo, né? Nos estudos. Acreditamos, tudo bem, mas as evidências são mais claras. Por exemplo, o irmão Romilson não acredita no 666. Ele acredita no 644.
Ele acreditava que o Papa Francisco era o falso profeta, o falso Francisco já partiu. Aí, isso nos dá também um alerta que pode haver erros de cálculo. Temos que examinar tudo e ter o que é bom. Isto considerando está falando ali das profecias, né? Agora, nós temos que ser madures e parar e ir observando cada movimento dessa elite, né? Que está no caminho certo, até porque existe um vídeo do Benjamin Netanyahu há alguns anos a prestar, a conversar com o rabino lá, e o rabino disse, cadê o Mashiach? Já era para ele estar aqui. E ele responde, estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando nisso. É óbvio que eles já sabem quem é e já sabem o nome e a altura que ele vai se manifestar após a subida do filho varão. Agora, peço aos irmãos que, pronto, que têm e que acreditam, como a irmã Thais acredita de outra forma. Claro, são evidências. Agora, não podemos descartar as evidências que estão acontecendo. Até porque eu mesmo nem costumo, por exemplo, como o irmão Wagner, que trouxe informações tremendas, eu estou apontando elas todas aqui e estou gravando a live. E logo a seguir eu vou pesquisar e vou andando ali, eu mesmo não descarto nada. Nos grupos, no nosso meio, infelizmente não podemos desabafar tudo, porque os irmãos ficam e estão completamente focados naquilo que foi dito. Agora, irmãos, temos que ser maduros para analisar o que está passando e olhar para as escrituras e ver, porque essas evidências que o irmão Wagner trouxe hoje são fortes, irmãos, está batendo a lei. Pá, não vamos descartar aquilo que já foi nos instruído. Agora, o próprio irmão Romelson vai ter que tomar conhecimento disso e vamos passar para ele. E continuamos firmes aí na rocha, na santidade, mas observando e vigiando para que nós mesmos não ficamos para trás no conhecimento. Pronto, Marcondes, o irmão foi o primeiro a levantar a mão. O irmão quer falar? E já vou dar a palavra ao irmão Paulo, também levantou a mão aí. Eu vou falar aqui logo, meu irmão.